Segundo bloco do programa Canal Aberto, hoje com um tema muito importante, um tema que diz respeito a todos nós, afinal, o trabalho é um direito, né, sagrado do ser humano. E no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta a respeito da questão da judicialização, né, após a reforma trabalhista. Vocês acreditam que vai aumentar ou vai diminuir? Doutora Cláudia. Eu acredito que no primeiro momento, eu falo aí de questão de 4, 5 anos, acredito que vai aumentar. Vai aumentar. Na verdade, como há vários pontos controvertidos, e como o Emerson falou anteriormente, o Vitor também, uma vírgula muda tudo, né? Então, acredito que nos próximos 4, 5 anos nós vamos ter um aumento, né? Mas depois acho que vai diminuir, até porque talvez até lá nós tenhamos melhor essa ideia da negociação coletiva, né? Todos tenham aceito melhor essa ideia e a gente possa verificar quais são os sindicatos que realmente estão mais fortes a ponto de fazer a negociação coletiva em condições de atender tanto ao anseio dos empregados quanto dos empregadores. Mas, com certeza, vamos ter um aumento. Professor Emerson, você estava colocando também a questão da contribuição sindical, que ela vai prejudicar tanto o sindicato de empregados como os sindicatos patronais. Hoje, por exemplo, a contribuição sindical, eu até dei um exemplo dos sindicatos de empregados, mas ela é importantíssima para os sindicatos patronais. Sem dúvida, sem dúvida. É uma fonte de renda dos seus sindicatos, porque, na verdade, a negociação coletiva forte, ela exige não só o sindicato de empregado forte, mas o sindicato patronal forte. E quando foi criada a Lei Complementar 123 de 2006, já fazem aí 11 anos, estava ali que as microempresas e EPPs estão dispensadas da contribuição sindical para seu empregado patronal. E aí nós temos EMEs, que, se não me engano, o limite é até 360 mil ao ano, microempresa até 360 mil ao ano e EPP até 3 milhões e 600 ao ano. Ou seja, todas essas se enquadrariam nesta dispensa. E um sindicato, por exemplo, e eu dei um exemplo aqui, nós conversando, que representa os empregadores dos lojistas, né, dos comerciantes, em geral em cidades menores, ou sindicatos que congregam municípios menores, grande parte dos seus associados são EMEs e EPPs. E eles também já não têm fonte de renda suficiente e não terão com o fim da contribuição sindical patronal. Então, o fim da contribuição sindical, esta sim, atinge empregados e empregadores. Só que, claro, de uma forma mais predominante ao sindicato dos empregados, porque tem os seus dirigentes sindicais para remunerá-los, tem uma estrutura para ofertar, né, naquela parte de assistência à sua categoria, né? Agora, seria importante, como a professora Cláudia falou, também o término da unicidade sindical, porque aí sobrarão sindicatos realmente fortes. Eu acho que a contribuição sindical, o término dela, não pode ser simplesmente fora do contexto do término da unicidade sindical. Assim fica difícil a manutenção, tanto de entidades sindicais patronais ou de empregados fortes. Perfeito. Perfeito. Vitor, a questão da jornada de trabalho, isso afeta especificamente, afeta várias categorias, mas em especial a questão do comércio, justamente pela abertura aos domingos, pela questão dos sábados. Como é que o sindicato está vendo essa questão específica? Eu vinha fazendo uma brincadeira, que essa reforma trabalhista é parecida com aquele jogo da baleia azul. Porque tu começa a trabalhar e vai trabalhar 12 horas por dia, com 2 horas extras, são 14, né? Aí as férias tu vai tirar em suaves prestações, porque pode pedalar. Tu daqui a pouco vai fazer uma demissão por comum acordo, com metade do aviso prévio, metade dos 40% do fundo, sem o seguro-desemprego, mas tu segue a vida. E depois de trabalhar 49 anos, tu vai poder te aposentar e aí você morre na última fase do jogo, né? Então a gente vê com preocupação. Eu chamaria a atenção do telespectador que ele pensasse, por exemplo, no mercado que tem perto da casa dele. Quem é o açougueiro, quem é o padeiro, e se de repente o cliente não encontra lá de segunda a domingo o mesmo padeiro, o mesmo açougueiro, né? No mercado pequeno ele não tem fluxo para ter um grupo maior de pessoas para fazer rodízio.
Então, essa questão da jornada, ela sempre nos preocupa e é questão que gera ação trabalhista. Tá? E aí, daqui a pouco, tu entra num assunto que o Dr. César comentava, a possibilidade do terceirizado exclusivo, a pejotização da pessoa física, né? Isso vai gerar uma precarização maior. Um aumento do número de ações trabalhistas, a gente acredita. Chamaria a atenção sobre isso, que hoje no Rio Grande do Sul, 54% das ações são por motivo de demissões não pagas. Não só a demissão por si só, mas pedido de demissão. Rescisão que ocorreu, o trabalhador foi embora sem o acerto, né? Nós, no nosso sindicato, a gente tem tentado ao longo dos anos um trabalho de que quando a rescisão passa ali e constata algum erro, imediatamente ligar para a contabilidade e ver se corrige através de uma conversa. Me atrevo a dizer que se for fazer um mapa das categorias e das ações do trabalho na Justiça do Trabalho em Novo Hamburgo, os comerciários até aparecem em pequeno número, por conta dessas mediações que a gente faz, numa tentativa de corrigir ali no ato. E muita gente, eu diria, boa parte do empregador não quer confusão. Ele quer as coisas certas, quer pagar, o empregado quer receber e quer ir embora. Mas da forma como uma porção de coisas estão colocadas aqui, nós vamos sim ter muitos problemas no médio e no curto prazo. Mas, desculpe, mas Vitor, a conciliação prévia está prevista na reforma trabalhista. E vai ser um requisito. Acima de 2 tetos da Previdência. E vai ser um requisito para o ajuizamento de ações. Não é então, a nossa realidade, isso eu sei, mas isso vai fortalecer o sindicato. 60% dos comerciários ganham salário mínimo. Eu sei, mas vai fortalecer o sindicato. Doutor César, outros pontos positivos aqui da reforma. A questão, por exemplo, da regularização do home office, o trabalho em casa, que não era regulamentado pela CLT. Como é que a CI está vendo isso? Como é que... A CI está vendo toda a reforma trabalhista com bons olhos. E o home office, que é o trabalho em casa, que hoje é uma realidade, várias empresas, várias atividades, principalmente na área da informática, a pessoa pode trabalhar em casa. E hoje, pela posição da Justiça do Trabalho, quem trabalha em casa ganha o direito à hora extra. E com esse novo regulamento pela reforma, ele terá total liberdade para trabalhar em casa sem ter esse problema de remuneração extra. Ele vai poder fazer o horário dele. Então, veja bem, nós estamos numa realidade diferente, onde nós temos funções, profissões, atividades diferentes, e esse aspecto do trabalho em casa é fundamental. Dá liberdade ao empregado e ao empregador de estabelecer regras, sem ter essa vinculação, sem ter o risco de ter que pagar o horário extraordinário depois. Perfeito. Doutora Cláudia, vou fazer uma pergunta para a senhora, tá? Que poderia ser para qualquer um dos senhores, e até depois, na oportunidade de cada um pode se manifestar também. A senhora é eleita deputada federal aqui por Novo Hamburgo e região, tá? Daqui a um tempo, certo? E a senhora também, amigo. E a senhora tem a incumbência de ser relatora da reforma trabalhista. E a senhora vai lá fazer audiências públicas com as entidades, né, com as entidades de classe, com sindicatos, patronais, com federações, com etc. Né? Como é que a senhora tocaria essa reforma? Quais seriam as propostas que a senhora entende que são viáveis, que são factíveis, as outras que a senhora entende que a senhora faria de maneira diferente, né? E assim, cada um de nós, como é que se comportaria diante de um abacaxi desse tamanho, porque é um grande pepino, vamos combinar que isso não é uma coisa simples, né? E da maneira que está posto, da maneira que está posta a reforma trabalhista, dá a impressão que está atendendo mais um lado do que o outro, até porque se tu tivesse uma harmonia, uma concordância entre os dois lados em se tratando de reforma trabalhista, é uma coisa muito difícil, né? Talvez mais difícil aqui do que uma reforma, por exemplo, uma reforma penal, por exemplo, né, do direito penal. Mas o que a senhora acha que poderia mudar aqui nesse processo todo? Bom, não cumprindo o teu desejo, né, que realmente não há nenhuma possibilidade nesse aspecto,
para fazer a reforma, inicialmente consultaria as entidades, efetivamente. Como alguns anos atrás, até talvez o Emerson possa se lembrar um pouco, já houve um fórum nacional de discussão a respeito, já pensando nessa reforma, né? Essa questão de uns 12 anos atrás. Mas, de qualquer forma, a reforma tem pontos positivos, sim. O Vitor relatou a questão das férias, né? E a questão da possibilidade do acordo, de se hoje fazer o acordo onde o empregado recebe 50% de algumas parcelas rescisórias, né? Eu vejo isso como realmente uma facilidade para o empregado, porque a gente sabe que vai chegando, especialmente ali, eu comento nas aulas, acho que o Emerson também, vai chegando em outubro, e o empregado que já tem quase um ano de empresa, ele já pensa em sair da empresa, vem chegando talvez o verão, uma nova perspectiva de trabalho, e aí ele propõe com muita frequência o acordo. E a empresa não pode fazer esse acordo, por quê? Porque ela não tem essa autorização na lei. Então, neste aspecto, eu entendo que a reforma ela é positiva, porque ela traz a possibilidade do acordo, assegurando aos trabalhadores, né, a metade da remuneração. Tá? Questão das férias, eu também vejo como uma questão positiva. Tá? Hoje, são poucos os empregados que conseguem gozar de uma forma uníssona os 30 dias de férias. Né? Às vezes, o próprio empregado não quer, ele prefere, né, uma parte, gozar uma parte, e depois ter, de repente, uma semana, 8 dias, 10 dias. Então, eu vejo que a reforma foi, na questão das férias, ela vem para atender também o anseio do empregado e do empregador. Tá? Agora... Sobre as férias, doutora, nós temos um segmento no comércio onde, sim, parte dos trabalhadores preferem 2 períodos, não 3, 2. Sim. Até porque tu precisa, assim, desligar do trabalho, recuperar tuas energias e voltar. Que é principalmente gente que trabalha por comissão. Né? Dependendo do segmento, tu ficar 30 dias afastado, tu te distancia dos teus clientes de tal forma que quando tu volta, tu perdeu parte da tua clientela. Tá? Então, sim, até podemos discutir. E isso a gente tem em convenção coletiva e não temos problema na Justiça do Trabalho por conta disso, doutor Nazário. A gente dá segurança jurídica para aquilo que a gente assinou. E o nosso advogado não vai lá depois de não podia. Tá? Então, eu dizia antes, eu tentava lembrar das nossas cláusulas e essa preocupação. Compreendo que tem que ter segurança jurídica e compreendo também que em alguns casos, né, agora, dependendo da atividade, a saúde do trabalhador precisa um tempo, sim, de repouso e recuperação. Né? Agora, Vitor, aproveitando esse gancho, a questão da saúde do trabalhador é um aspecto que me preocupa bastante. Tu falavas da questão da jornada de trabalho e eu repito, essa jornada que nós temos, ela é totalmente prejudicial ao empregado. E assim, acho que foi o Emerson, é claro que o empregado vai trabalhar na jornada que for estipulada pelo empregador. Porque se ele não trabalhar, ele vai ver a porta da rua. A própria questão da gestante, claro, em ambiente salubre, né? Isso é uma questão bem delicada. Né? Embora ela vá ficar sujeita a um atestado do médico da sua confiança. Pelo menos nesse aspecto, me parece. Doutor César. Facilitou. Só reforçando o Vitor, não pela presença dele, mas realmente os sindicatos comerciários nunca discutiu a validade da convenção coletiva, ao contrário. Fazemos a assembleia, assinamos. Mas eu dou exemplo em outras regiões que os próprios advogados do sindicato discutem as cláusulas que eles mesmos negociaram. Então, isso eu vejo insegurança. Mas, voltando ao questionamento, eu não pretendo ser deputado. E eu acredito que essa reforma trabalhista, vamos analisar o caminho, ela não foi colocada aos trabalhadores de forma vocês têm que engolir. Eu não vejo assim. Foi na Câmara passado por várias comissões, no Senado... Em tempo recorde, né, doutor? No Senado foi passado por comissões. Em tempo recorde. Ontem a oposição se manifestou sobre 6 pontos da reforma. Se ela se manifestou contrariamente a 6 pontos da reforma, eu só vejo que somente esses 6 pontos é que estão errados. Tanto é verdade que o Temer assinou uma carta com esses senadores
de editar uma medida provisória, sentar com eles e negociar com mais claridade, com mais clareza esses pontos. E nós não 6 conseguimos. vetos. Nós estivemos lá, doutor. Não, mas a medida provisória vai ser editada daqui a uns dias. Então, hoje está sendo sancionada a reforma trabalhista com esses 6 vetos. Nós percorremos. Solicitados pelos senadores. Então, se os senadores só viram 6 itens que eles querem vetar, eu não vejo totalmente essa reforma errada, equivocada. Nós percorremos Senão, o Congresso. eles poderiam dizer assim, não, nós não aceitamos integralmente a reforma. Não, mas... E ontem eu assistia a senadoras se manifestarem, já estavam querendo só um item, que era das gestantes e lactantes que não estavam concordando. Esse discurso era para devolver o projeto para a Câmara. Exatamente, mas aí por isso que eu digo, eu não sou deputado e nem senador. Eu tenho que escutar a ideia do parlamentar de que se ele está se manifestando expressamente, ao vivo, contra esses 6 pontos, eu entendo que a reforma ela não é totalmente errada. E eu digo assim, não está sendo alterado 100 artigos. Se nós analisarmos os parágrafos, incisos, que estão sendo alterados, são mais de 200 itens dentro da CLT. Isso é importante. Eu dou um exemplo. A Espanha passou por uma recessão violenta. Há 3, 4, 5 anos atrás, elas tiveram a Espanha teve várias reformas, entre elas a trabalhista. Dá uma olhada no PIB da Espanha nos últimos 3 anos. Eu não estou dizendo que no Brasil nós vamos ter esse caminho, tanto que os economistas dizem que vai levar de 6 a 8 anos ou 10 anos para que essa reforma seja inteiramente aplicada. Nós vamos ter questionamentos judiciais? Vamos. Era isso. Obrigado. Perfeito. Haverão questionamentos por conta das contradições, como uma que eu citei, a dos comissionados. A do teletrabalho, eu conheço gente que trabalha em casa para uma empresa de São Paulo, tudo online, né? Foram a São Paulo tratar os detalhes da contratação, tudo online. Mas se a gente lê aqui os artigos que falam do teletrabalho, ele começa com teletrabalho, ele menciona a possibilidade do trabalhador trabalhador que está da sua casa exercendo a sua atividade ir até a empresa, e depois já abre uma outra possibilidade que, se em 15 dias for avisado, ele deixa de trabalhar em casa e vai trabalhar na empresa. Não, mas como assim? É teletrabalho, é trabalho à distância, é flexível, uma hora em casa, uma hora na empresa. Mas eu lhe digo, eu acompanho muito os projetos e já está tramitando vários projetos até para alterar alguns itens da reforma. Bom, então vai ser importante o debate. Por isso eu fui atalhando, dizendo tempo recorde para isso aqui. Faltava uma discussão um pouco mais aprofundada em vários desses itens, e naquilo que fosse necessário uma mudança adequada, planejada, e não de supetão. Então, vai dar muito o que discutir na Justiça, seja no Supremo, enfim, seja no dia a dia das questões. Nós vivemos com a CLT desde 1943, o Dr. Emerson dizia que temos 15 artigos com a sua redação original. Quer dizer, houveram mudanças, e com este sistema que conduz as normas trabalhistas, nós somos a 8ª economia do planeta. Tá? Então, eu acho que não podemos simplesmente rasgar, jogar tudo fora e dizer que nada serve. Até porque, ao longo dos tempos, as súmulas, a jurisprudência, as emendas, as leis complementares foram atualizando aí as relações de trabalho. As convenções coletivas, em alguns casos. Então, caberia, sim, uma discussão maior e mais aprofundada. Sobre as comissões, a gente percorreu os gabinetes dos senadores e não encontramos eco para que apresentasse uma emenda ou que isso entrasse lá nas medidas provisórias. São 14 milhões de comerciários no país, 600 mil no Rio Grande do Sul, né? Muitos comissionados, atingidos por isso, e nesses 6, 7 pontos que o governo diz, vou rever, este assunto não consta. Então, nós comerciários nos sentimos assim muito prejudicados
com essa reforma. Perfeito. Bom, infelizmente nós estamos nos caminhando aí para o final do programa. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, principalmente pelo nível, pelo alto nível do debate que nós empreendemos aqui nesse espaço, pela urbanidade, pela gentileza, pela cortesia dos senhores e da senhora. Obrigada. E eu vou deixar a doutora Cláudia por último, porque aqui tu vai fazer o fechamento hoje, vai fazer a finalização desse grande trabalho que foi esse debate aqui. Exatamente. E eu quero iniciar então pelo senhor Vítor Gatelli, as suas considerações finais. Eu reforçaria que muito do que aqui está representam contradições, precarizações, dificuldades, né? Em outros momentos eu até brincava, em termos de mão de obra, nós vamos nos transformar num Paraguai. Respeito às pessoas que, porventura, nos assistem, pensam diferente, mas convidaria a fazer uma leitura de todo o projeto. Procura na internet, Projeto de Lei Complementar 38, vão encontrar na íntegra, deem uma lida. Olhem onde estão as vírgulas, olha o parágrafo, olha o caput. Há N contradições aqui que, para o mundo do trabalho, da forma como estão escritas, não trazem a segurança jurídica que o Dr. César e os empregadores gostariam. É uma precarização para nós no mundo do trabalho. Perfeito. Muito obrigado, senhor Vítor Gatelli. As considerações finais do nosso professor, doutor Emerson Taironi Matti. Muito obrigado pela presença e agradecemos também a Fevale, a Universidade Fevale, pela cedência desse grande profissional aí. Obrigado à Universidade Fevale, ao coordenador Alexandre Alberton. Então, minha saudação e meu muito obrigado a todos. A gente pode fazer um paralelo. A CLT, quando foi promulgada, outorgada pelo Getúlio em 1º de maio de 43, ela visou proteger o empregado, adotando o princípio do direito de trabalho, que é o princípio tutelar ou da proteção. E essa lei, ela, na verdade, não há como negar que ela vai beneficiar em grande monta os empregadores, em grande número os empregadores. Tá? Então, isso é uma realidade. E como o Vítor falou, a partir de amanhã, possivelmente amanhã não, quando os senhores já puderem entrar no site do Planalto, www.planalto.gov.br, já provavelmente já estará a íntegra da lei já publicada com eventuais vetos que ocorram. A gente está falando do projeto aprovado pelo Senado e podem existir ou não alguns vetos. Ok, meu muito obrigado, Fernando, e aos demais participantes. Muito obrigado, professor. Doutor César Nazário, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também à CI pela gentileza de ter nos proporcionado aí a sua presença e as suas considerações finais, por favor. Eu novamente agradeço o convite aos colegas aqui da mesa também, foi um debate bem útil. É importante a gente ver a posição não digo do outro lado, mas da classe trabalhadora. Mas eu tenho que discordar. Claro que toda lei ela demora para ser instituída, ainda mais a reforma trabalhista que nos traz inúmeras alterações. Ela vai realmente demorar, mas o nosso país está atrasado com a legislação trabalhista. Era fundamental nós termos uma legislação mais moderna. E eu repito, tanto o trabalhador como o empresário vão trabalhar juntos, porque o ponto central dessa reforma é a negociação. E isso eu não vejo de negativo dentro dessa reforma. Então, eu acredito que ao longo dos anos nós vamos ver que ela foi positiva. Claro que vai ter alguns impasses, alguns questionamentos, e por isso que nós temos as entidades de trabalhadores, patronais, buscarem aos parlamentares até a melhoria de alguns itens dessa reforma. Obrigado mais uma vez. Perfeito. Doutora Cláudia Petri de Faria, muito obrigado pela sua presença, agradecer também à Universidade Fevale e suas considerações finais. Muito obrigada. Professora e advogada militante também, né? Há muitos anos, com bastante orgulho, né? Bom, a verdade de falar por último é que pouco resta a ser dito, né? Já que os colegas aqui se manifestaram com bastante propriedade, né? Faço minha especialmente as palavras do Vítor, no sentido de que todos procurem se apropriar da nova legislação, né? Até para que a gente possa entender exatamente qual é o propósito. Veja, como bem disse o César,
que nós vamos ter uma negociação coletiva com bastante ênfase nos próximos anos, e aí sim, tanto os trabalhadores quanto os empregadores devem se aproximar bastante das suas entidades de classe, porque a discussão, as dúvidas vão surgir e a negociação coletiva pode sim resolver os problemas, as dificuldades das relações de trabalho. Fernando, muito obrigada a todos pelo convite. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e ressaltando que esse tema não se esgota nesse programa. Nós teremos mais debates sobre a reforma trabalhista, bem como outros temas relevantes como a reforma previdenciária também. Agradecemos muito a sua atenção, a sua audiência e retornamos no domingo que vem. Uma boa segunda-feira, uma boa semana a todos.